Professor, você foi meu herói, meu bandido. Salve, salve pessoal, mais um episódio aqui do Vida de Professor. Essa semana eu tava vendo uma matéria aí falando sobre um estudante, ou mais um estudante, passando por uma série de dificuldades para estudar na pandemia, o que infelizmente é normal e continua sendo bem normal, devido à dificuldade de ter acesso à internet de maneira geral, né? Que não é novidade para ninguém no Brasil. Porém, nessa reportagem em específico, falando lá da dificuldade do estudante numa região distante do Brasil e que ele só conseguia sinal de internet através do celular quando ele subia lá numa árvore, numa determinada altura. E aí logo eu me lembrei também das matérias que foram feitas em 2020 por conta de toda essa questão da pandemia, por todo esse esforço que os professores de maneira geral fizeram para se adaptar a essa nova realidade de aula remota, de internet, de equipamento, etc, etc. E aí eu fiquei pensando, né, como é que a mídia brasileira, de uma maneira geral, ela coloca o aluno e o professor também, né, nesse processo de educação, nesse processo de ensino-aprendizagem, de uma maneira que, na minha concepção, não é nada saudável. Vamos refletir um pouco sobre isso, né? Por que que não é saudável? Você coloca lá o estudante que só é bom, só é rochedo mesmo. Por quê? Porque vai, sobe em cima da árvore, consegue lá o sinal para poder estudar, porque isso é maravilhoso. Pessoal, isso não é nada maravilhoso. Se a reportagem colocasse que aquilo dali era um absurdo porque o aluno não tinha acesso à internet, não tinha como estudar, e que é de fato um absurdo, todo aluno, todo estudante devia ter condições de estudar, seja presencialmente, seja online. É um direito universal que todos têm no Brasil. E não colocar dessa forma romântica, né? De maneira geral. Com o professor é a mesma coisa. Várias reportagens que eu não vou nem linkar aqui embaixo para vocês nem verem, mas várias reportagens colocam o quê? Que o professor se coloca numa situação extremamente absurda para simplesmente cumprir com a sua obrigação, que é de dar aula. Ou seja, em vez de o professor ter a infraestrutura, de o professor ter o apoio, ter o auxílio, sobretudo do poder público, né, dos estados, do município, do governo federal, para realizar a sua função, que é de ensinar, que é de construir conhecimento. Não, professor bom é aquele que anda 20 quilômetros a pé, atravessa 2 rios, escala 3 montanhas para poder chegar e dar aula para aquele aluno. Essa visão distorcida, essa visão que muita da mídia coloca, principalmente em tempos de pandemia, que professor bom é aquele professor que se descabela todo, que faz o impossível para poder que o aluno possa aprender, que o aluno construa o seu conhecimento, é um absurdo. Outra matéria que eu vi também é que o professor ia de bicicleta, andava quilômetros e quilômetros para ir lá, o professor mesmo imprimia o material de aula, os exercícios para o aluno executar, o professor mesmo imprimia o material, andava quilômetros e quilômetros de bicicleta, né, ia pedalando para entregar na casa de aluno por aluno, para que o aluno pudesse estudar, porque não tinha acesso à internet. E aí, esse professor, ele é romantizado. Ah, esse professor que é bom, tá vendo? Vai lá, entrega o material do aluno. Esse aí é que é bom mesmo, né? Esse aí, né? Ele mesmo imprime, ele mesmo vai lá, ele mesmo, né, faz tudo. Ou seja, isso aí parece que exime o Estado, exime a escola, exime o poder público de garantir as condições perfeitas para o aprendizado, para que o aluno aprenda, para que o professor ensine, seja de maneira presencial, seja de maneira remota, seja em ensino híbrido, que é a realidade que nós vamos passar a partir de agora. Então toda escola tem que ter internet, toda escola tem que ter equipamento, todo aluno tem que ter acesso à internet a partir de ontem, a partir de 2020, isso que ficou muito claro, muito flagrante, que professores e alunos têm que ter acesso à internet, têm que ter acesso a equipamentos
para poder desenvolver o ensino e a aprendizagem. Então essa história de romantizar o professor, que ele tem que escalar montanhas, atravessar rios, andar quilômetros, fazer acontecer, não existe. Essa forma que a gente vê de romantizar essas dificuldades, a imprensa era para colocar essas dificuldades como absurdas, como denúncia, e não romantizar como fosse uma coisa maravilhosa, como aquele professor fosse o exemplo. Isso não existe. Você pode ir para qualquer outro lugar do mundo que você não vai ver coisas parecidas com isso. Sobretudo os países onde a educação é bastante desenvolvida, que apesar dos números internacionais terríveis que a educação brasileira tem, se a gente fizer uma avaliação séria, uma avaliação de fato, levando em consideração a estrutura e as condições de ensino para os números que nós temos, a educação brasileira ela não está tão ruim assim como você talvez desconfie. E aí, professor é herói ou é bandido? Bota aí nos comentários o que é que você acha. Bandido, principalmente depois do governo Bolsonaro, que bota o professor como vilão da história, né? É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre tá conversando sobre educação, sobre ciências, sobre política, sobre meio ambiente. Forte abraço para todo mundo e tchau!